Que história, meu amigo, que história! Hoje vamos falar de um cara que tinha tudo para dar errado, mas que virou o jogo de uma maneira espetacular. O nome dele? José. Imagina só, um jovem sonhador, o filho preferido do paizão, Jacó. Ele era o xodó da família, aquele que o pai olhava com um brilho diferente nos olhos. Essa história começa com muito amor, com a promessa de um futuro brilhante. José não era um menino qualquer. Ele carregava dentro de si uma força, uma fé que mal sabia que seria testada até o limite. Ele é a prova viva de que, não importa o tamanho do seu problema, a sua fé pode ser ainda maior. Vai dar tudo certo. A vida de José é um verdadeiro roteiro de novela. Tem drama, tem traição, tem superação. E, o mais importante, tem um final de arrepiar. Ele nos ensina que, mesmo quando o mundo parece desmoronar, existe uma força maior guiando nossos passos, transformando cada lágrima em um degrau para a vitória. Tudo começou com um presente que era mais do que um simples tecido. Jacó, o paizão, amava tanto José que decidiu dar a ele uma túnica especial. Não era uma roupa qualquer, não. Era uma túnica longa cheia de cores vibrantes, um símbolo do lugar de honra que ele ocupava no coração do pai. Enquanto os irmãos usavam roupas simples de trabalho, José desfilava com aquela túnica maravilhosa. Era como se ele carregasse um outdoor dizendo: "Eu sou o preferido". Esse gesto, que para Jacó era puro amor, para os irmãos era um lembrete diário da diferença de tratamento, e isso começou a gerar um sentimento ruim no coração deles. Como se não bastasse a túnica, José começou a ter sonhos. Em um deles, ele viu a si mesmo e seus irmãos amarrando feixes de trigo no campo. De repente, o feixe dele se levantou e ficou de pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante do dele. Ele, na sua inocência de jovem, foi correndo contar para a família. A reação não foi das melhores. Os irmãos ficaram ainda mais irritados, pensando: quem esse garoto pensa que é? Acha que vai reinar sobre nós? A túnica já era um problema. O sonho foi a gota d'água, alimentando a fogueira da inveja que já ardia. É mole? A inveja é um veneno, minha gente. E começou a corroer a família de Jacó por dentro. Os irmãos de José não conseguiam mais olhar para ele sem sentir raiva. Eles se sentiam desprezados pelo próprio pai. O coração deles ficou duro, cheio de amargura. Jacó pediu a José que fosse ao campo. Mal sabia o pai que mandava seu filho para uma armadilha. José se aproxima. A túnica chama a atenção. A raiva explodiu. Lá vem o sonhador. Eles planejam o pior. Eles o agarraram, arrancaram a túnica colorida, jogaram-no num poço seco e escuro. José no fundo, clamando por ajuda. Irmãos sentam para comer, indiferentes. Uma caravana de mercadores passa. Judá sugere vender José como escravo. Vendem-no por 20 moedas de prata. Pegam a túnica, matam um cabrito e sujam a roupa com sangue. Levam a túnica ensanguentada ao pai. Jacó chora, rasga as vestes e se veste de luto. Pai devastado pela perda. Filhos carregando o peso da mentira. José, só, a caminho de terra estranha como escravo. Que tristeza! A vida de José virou de cabeça para baixo. Aquele jovem que era o queridinho do pai que usava uma túnica colorida agora era um escravo no Egito. Mas aqui, a gente começa a ver a força desse rapaz. Mesmo na pior situação possível, ele não se entregou à amargura. Ele foi comprado por um homem chamado Potifar, que era nada menos que o capitão da guarda do faraó. Em vez de reclamar, José decidiu trabalhar com toda a sua dedicação. Ele era honesto, esforçado, e tudo o que ele fazia dava certo. Sabe por quê? Porque Deus estava com ele. Potifar percebeu isso e começou a confiar cada vez mais em José. A confiança foi tanta que Potifar entregou tudo nas mãos de José. Tudo mesmo. Ele se tornou o administrador da casa, cuidava de todos os bens do seu senhor. A vida
parecia estar melhorando de novo. José era bonito, forte, e isso chamou a atenção da esposa de Potifar. Mas José era um homem de caráter, fiel a Deus e ao seu patrão. Sem nem ouvir o lado de José, ele mandou prendê-lo. Olha que injustiça! A vida na prisão seguia seu curso, com José administrando tudo com a mesma competência de sempre. Um dia, 2 novos prisioneiros chegaram, e não eram pessoas comuns. Eram o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, que tinham caído em desgraça com o rei do Egito. O tempo passou, e certa manhã, José percebeu que os 2 estavam muito tristes, com o rosto abatido. Como um bom líder, ele se importou e perguntou o que estava acontecendo. Eles responderam que ambos tiveram um sonho na mesma noite, mas não havia ninguém ali para interpretar o que significava. A angústia deles era visível. Era o destino batendo na porta de novo. Foi nesse momento que José, com toda a sua fé, disse uma frase que mudaria tudo. Não é de Deus a interpretação dos sonhos? Contem-me os seus sonhos. O copeiro foi o primeiro. Ele sonhou com uma videira que tinha 3 ramos. Os ramos brotaram, floresceram e deram uvas. Ele pegou as uvas, espremeu na taça do faraó e entregou a ele. José, guiado por Deus, deu a interpretação na hora. Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias o faraó vai te perdoar. 2 anos se passaram. 2 longos anos. José esquecido na prisão, esperando a promessa se cumprir. A paciência dele foi testada ao máximo. Até que um dia, o próprio faraó teve 2 sonhos. Ninguém conseguia dormir no palácio. Ele sonhou com 7 vacas gordas e bonitas saindo do rio Nilo. Depois, surgiram 7 vacas muito magras e feias devorando as gordas. Ele sonhou com 7 espigas de grãos cheias e boas, e depois, 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento. Ele acordou apavorado. O faraó convocou todos os magos e sábios do Egito, mas ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu interpretar os sonhos. Nesse momento, uma luz se acendeu na memória do copeiro-chefe. Ele se lembrou do jovem hebreu na prisão que interpretou seu sonho com perfeição. Cheio de remorso, ele foi até o faraó. Hoje me lembro das minhas falhas, quando eu estava na prisão. Naquele instante, o destino de José mudou para sempre. Imediatamente, o faraó mandou chamar José. Tiraram-no às pressas da prisão, fizeram sua barba, trocaram suas roupas, levaram-no à presença do rei. Imagina a cena, um ex-escravo diante do homem mais poderoso da terra. José se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele viajou por toda a terra. Durante os 7 anos de fartura, organizava uma coleta de alimentos tão grande que era impossível medir. Sacos de juta cheios de grãos empilhados em um antigo armazém de pedra. Ele se casou, teve 2 filhos. Sua vida foi completamente transformada. Então, como ele previu, a fome chegou. E não foi só no Egito. A fome se espalhou por todas as nações vizinhas. De todos os cantos, as pessoas vinham ao Egito para comprar grãos, porque só lá havia comida. E quem estava no controle de tudo? Ele mesmo, José. Longe dali, em Canaã, a família de Jacó também sofria com a fome. A comida estava acabando. Jacó ouviu dizer que havia grãos no Egito. Mandou seus filhos, os mesmos que venderam José, para lá comprar mantimentos. Ele só não deixou Benjamim, o filho mais novo, por medo de perdê-lo também. Lá foram eles, os 10 irmãos, em uma jornada em busca de sobrevivência. Ao chegarem ao Egito, foram levados à presença do governador, o responsável pela venda dos grãos. Eles se curvaram diante dele, com o rosto no chão. Naquele exato momento, o sonho de José, o sonho dos feixes de trigo, estava se cumprindo. José reconheceu seus irmãos na mesma hora, mas eles não fizeram a menor ideia de que aquele governador era o irmão que venderam. Que reencontro! A revelação de José foi um choque para os irmãos. Eles esperavam raiva, vingança, punição.
mas o que receberam foi graça, amor, perdão. José olhou para aqueles que lhe causaram tanto mal e viu a mão de Deus trabalhando em cada detalhe da sua história. Era um plano divino para preservar a família deles e garantir que o povo de Israel sobreviveria. Essa é uma das maiores lições da história de José. Aquilo que os homens planejaram para o mal, Deus transformou em bem. Cada passo doloroso foi um degrau na escada que Deus estava construindo para ele. O sofrimento não era o fim da história, era parte do caminho para a vitória. A primeira grande lição é a importância de confiar, mesmo quando não entendemos. José passou por 13 anos de injustiças terríveis antes de ver a promessa de Deus começar a se cumprir. Mas em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus. Ele manteve sua fé, sua integridade, sua confiança. Essa confiança foi a âncora que o manteve firme na tempestade. A segunda lição é sobre o perdão. O perdão de José não foi fraqueza, mas força espiritual imensa. Ao perdoar, ele se libertou. Ele libertou seus irmãos da culpa e restaurou sua família. O perdão foi a ponte que reconectou o que a inveja havia quebrado. A jornada de José nos mostra que nosso caráter é forjado nas dificuldades. As provações não o destruíram, elas o prepararam. Não desanime no meio do caminho. Continue acreditando, continue sendo fiel nos pequenos detalhes. Que a história de José inspire você a nunca desistir dos seus sonhos e para confiar que Deus está no controle. Porque com Deus no comando, a sua história também pode ser uma história de superação espetacular. É isso aí. Vai que é tua!